Você já parou para pensar que tem afirmações que podem reprogramar a tua mente? Afirmações positivas, né? Porque geralmente a gente generaliza as ideias, as crenças limitantes, né? E o que é crença limitante? Crença limitante é aquilo que você tem e algo que você acredita com muita força. Algo que você tem assim e que você não deixa ninguém nem chegar perto, nem discutir sobre aquela ideia, porque aquela ideia é tão forte pra você, tão verdadeira, que por mais que as pessoas falem, você fala, não, isso é mentira, porque na minha verdade é tá. Então, crença é algo que você acredita com muita verdade. Basicamente, as crenças limitantes são opiniões e pensamentos que aceitamos como verdades. Essas crenças, elas acabam prejudicando o nosso dia a dia, porque se tornam verdades absolutas em nossas vidas. Aí eu quero te fazer uma pergunta, bem simples assim. Você sabe o que você tem deixado de conseguir por causa das suas crenças limitantes? Olha a pergunta. Você sabe, tem clareza daquilo que você tem deixado de conseguir por causa das suas crenças limitantes? O que é uma crença limitante? Como que é a crença limitante que atrai os seus sonhos? Você tem alguma crença assim que tem atraído a negatividade dos seus sonhos? Tem impedido você de trazer aquilo que você mais deseja? Você deita lá, fica sonhando acordado e você começa a pensar naquele sonho, mas daqui a pouco vem uma crença, aquele fantasma da crença limitante, aquela crença que vem assustando você, né? Por isso que muitas vezes a gente desiste facilmente de realizar algum sonho, ou às vezes a gente nem chega a tentar o sonho por causa das nossas crenças limitantes, né? Eu conheço uma história de dois meninos, eles são gêmeos e eles, quando criança, eles tinham um pai alcoólatra. Então o pai vivia chegando bêbado, caía, vomitava na roupa e esses meninos estavam sempre acompanhando tudo. Outras noites o pai ficava no bar, chegava de madrugada, brigava com a mãe, quebrava as coisas dentro de casa, vomitava em todo lugar, estava sempre bêbado. E esses dois meninos foram crescendo. O pai morreu e um desses meninos, ele se tornou alcoólatra. E quando alguém perguntava para ele, mas por que você é alcoólatra? Por que você está nessa vida, né? Por que você está desse jeito? Ele disse assim, é porque meu pai era desse jeito. Meu pai era alcoólatra, eu aprendi com ele e meu pai chegava bêbado, quebrava tudo, era terrível em casa, era sempre briga. Eu cresci vendo isso, isso para mim foi muito forte, eu não consegui ter um outro caminho. Um outro filho, ele se tornou um grande empreendedor, um grande empresário. E aí quando perguntavam para ele o que mais te inspirou a se tornar um grande empresário, ele disse assim, olha, quando eu era criança eu tinha um pai alcoólatra, meu pai bebia, meu pai chegava em casa, era uma dificuldade, às vezes dormia na rua, na calçada, e a minha mãe passava muita vergonha, e quando eu via aquilo, eu pensava assim, nunca eu vou querer ser desse jeito, nunca eu vou querer ter essa vida para mim, nunca eu vou querer passar por essa situação. Então a gente tem dois exemplos, né? Duas maneiras de ver a vida. Então qual é a maneira de ver a vida que a gente tem acostumado a trazer para nós, né? Será que a crença que você tem hoje, ela é uma crença porque você viu gente passando por isso, falando sobre isso, vivenciando isso, ou você teve uma experiência? Porque a gente escuta muita gente falando, né? Você já viu gente dizendo assim, vou dar um exemplo bobo, né? Água de torneira tudo é suja, água de torneira é suja, não vai tomar água de torneira de jeito nenhum, porque a água de torneira é suja. E aí a pessoa acredita, de uma maneira muito forte, que a água de filtro, ela é limpa. Então ela não se questiona, ela nunca chega no lugar e ela pede para abrir o filtro para ver se lá dentro tá limpo, se não tem lodo, se não tem bicho morto, porque ela acreditou com uma verdade tão grande que a água de filtro é limpa e a água de torneira é suja. E aí o que ele acaba fazendo o tempo todo? Ele acaba trazendo essa realidade. É claro que tem muitos países que a água de torneira é suja, mas tem muitos países que a água de torneira é limpa, que você pode simplesmente beber a água diretamente da torneira. Então tem muitos países que a água é muito bem tratada, não tem nem costume de ter filtro, nada dessas coisas, porque ela é completamente tratada.
Então é uma água bebível, potável, né? Né, Pretinho? O que você tá fazendo aqui, meu filho? O que você tá fazendo aqui? Meu gatinho Pretinho já subiu aqui. Toda vez que eu venho gravar podcast para vocês, ele sobe aqui. Então, veja alguns exemplos que são muito pesados, que eu vi durante muitos anos em consultório, né? Pessoas dizendo assim, não importa, William, o quanto que eu trabalhe, eu nunca vou conseguir juntar dinheiro. Então, às vezes as pessoas elas veem algumas coisas na vida dela, elas falam assim, esse apartamento é muito caro, vou ter que trabalhar a vida inteira para conseguir esse tipo de coisa. Olha, para mim não dá, para eu comprar um carro desse, eu tenho que trabalhar 2 décadas. E a gente não se dá conta que a gente se limitou. De repente pode vir um dinheiro inesperado, pode vir uma coisa para você completamente diferenciada, uma ideia, uma oportunidade, um sócio que chega e te chama para fazer uma coisa nova e você não... Mas você já disse, não, para eu ter um carro desse eu tenho que trabalhar 2 décadas. Você já limitou. Você já disse, né? Tem gente que diz assim, não consigo aprender a fazer isso. Isso não tem jeito. William, eu não consigo. Eu vejo pessoas que falavam assim, eu não consigo lidar com a internet. Essa coisa de internet, tecnologia, isso aqui não é pra mim. E as pessoas, quando estão simplesmente falando isso, elas já estão dizendo, eu não vou conseguir fazer aquilo. Eu não vou conseguir aprender um idioma, eu não vou conseguir viajar sozinha, eu não vou conseguir um namorado, porque homem nenhum presta. Então acaba, geralmente uma crença é uma generalização. Então as pessoas acabam generalizando uma ideia, assim como a água de torneira toda é suja e a água de filtro toda é limpa. E às vezes o filtro tá mais sujo do que muita torneira por aí, né? Que a gente nem se dá conta disso. Então, tem muitas crenças que a gente acaba fazendo e a gente não se dá conta. Então, por exemplo, eu não posso, eu não consigo fazer isso, eu não mereço ganhar isso. Tem gente que vai ganhar um presente, ela já diz assim, mas por que você me deu esse presente? Eu não mereço, é muito pra mim. Não, mas você foi gastar dinheiro comigo. Não é pra gastar dinheiro comigo, não. Imagina que você foi se preocupar. Então, pare de generalizar. Uma crença, geralmente, ela é uma generalização de uma ideia vazia e sem fundamento. É claro, você pode ter passado por uma experiência. Tem gente que diz assim, sócio nenhum presta. Sócio não presta, sócio é tranqueira. Eu ouvia muito meu pai falar, né? Ele falava assim, sócio é tranqueira, sócio vai dar problema. E eu tenho um sócio maravilhoso e um sócio espetacular, extremamente inteligente, íntegro. E aí, imagina se eu tivesse acreditado naquela crença do meu pai, que ele falava, sócio não presta, sócio vai te roubar, sócio vai te enganar, sócio aquilo outro. Então eu sempre digo, e eu não atraio isso pra mim. Então isso serve pra você. Se você for falar assim, homem nenhum presta, você já muda automaticamente. Você já diz assim, eu atraio um homem muito legal pra minha vida, um homem bacana, um homem honesto. E esse partidão aí, ele vai ficar atrás de mim porque ele vai se conectar comigo. Essa é a minha energia. Eu vou me conectar com um homem assim, assim, assim. Aí você faz a lista do jeito que você quer, né? Então, acontece isso muitas vezes, quando a pessoa diz assim, chefe só quer arrancar o couro da gente, chefe só quer ganhar dinheiro em cima da gente, ele faz a gente trabalhar final de semana, faz hora extra, não paga, e ele tá lá viajando, tem um carrão e tudo mais, e a gente ganha muito pouco e tal. E aí todo chefe é assim, todo chefe é desse jeito, toda torneira tem água limpa, todo filtro tem água limpa, toda torneira tem água suja, todo filtro tá sujo. Então quando você for procurar um emprego, você diz assim, eu vou atrair um chefe incrível que vai investir na minha carreira, que vai me ajudar a crescer, que vai me ajudar a prosperar. Porque se você fica naquele pensamento limitante de que chefe é isso, é aquilo, você não se dedica na empresa. E por não se dedicar na empresa, você acaba sendo demitido. E aí você sai dali, você vai para uma outra empresa que vão te pagar menos, vão te valorizar menos. E muitas vezes você nem se dá conta que você está repetindo padrões. Então tem pessoas que repetem padrões até dentro de relacionamento. É traído ou traída, e aí larga, passa um tempo, arruma outro cara ou outra companhia. Quando vê, tá sendo traído de novo. Porque tá repetindo padrões, né?
por conta das crenças que você acaba atraindo. Tem como acabar isso, William? Claro que tem. Eu vou trabalhar pensamentos, afirmações poderosas agora, afirmações positivas, para você acabar com essas crenças limitantes. Então, quando vier um pensamento limitante, uma crença limitante, uma coisa ruim na tua cabeça, você vai usar essas afirmações que eu vou dar hoje. E elas são para a vida. Você pode ver que eu tenho dado muito aqui no canal afirmações positivas para reprogramar a tua vida, para trazer coisas boas para você. E você vai ver como isso vai te ajudar, né? Porque do mesmo jeito que tem as crenças limitantes que te limitam, são ideias que te deixam no rodapé, existem as crenças que são fortalecedoras. São crenças positivas que vão te levar para frente mesmo. Então, por exemplo, quando você diz assim, eu vou dar exemplo do chefe de novo, eu vou atrair e por isso eu agradeço a empresa boa que eu vou trabalhar, agradeço ao chefe bom, os colegas de trabalho que vão colaborar com o meu crescimento. Olha, é diferente de eu falar que todo mundo só quer saber de te usar, só quer saber de trazer, de roubar suas ideias, de roubar o teu tempo e de repente você não está se dando conta que você atraiu aquilo. Então você vai parar imediatamente com essas crenças limitantes e vai colocar uma positividade. Vai inserir na sua mente. Como? Número 1, você vai questionar essa voz interna. A gente tem uma voz interna desde quando a gente nasce. Então a gente tem uma vozinha interna safada dentro da gente e às vezes elas nos boicotam. Eu falei no comecinho do vídeo, né? Muitas vezes nos boicota. E antes de eu falar como é que você vai fazer isso, se inscreve aqui no canal. Gente, quase 900 mil pessoas nesse grupo aqui, ó. Porque a pessoa que se inscreve num canal de desenvolvimento pessoal é porque ela tá muito a fim de prosperar. Ela tá dedicada a aprender na vida, a crescer, a fluir na vida, tá? Então eu quero que você, a partir de agora, seja essa pessoa, esse membro aqui da nossa família. Então você vai ser um membro próspero, abençoado dessa família que a gente tá quase chegando no 1 milhão. E aí eu quero que você esteja aqui com a gente para comemorar. E quando você se inscrever, tem um sininho ali que você diz pro YouTube que você quer ativar as notificações. Aí você ativa as notificações. Quando sai vídeo novo, você já recebe em primeira mão, tá? Segunda a sexta-feira tem vídeo aqui sempre. Todos os dias. E no domingão também tem um vídeo. São 6 vídeos por semana. A gente tem entregado muito conteúdo gratuito na internet. Como nunca na história nós entregamos conteúdo gratuito. Tem todo dia aqui. E eu quero dar um desafio para você. Você escolher 3 pessoas para mandar esse vídeo. 3 pessoas que você lembra delas quando eu falo dessas crenças limitantes. 3 pessoas que quando eu falo dessas ideias, dessas crenças, você fala assim, opa, eu conheço essa minha prima aqui que ela faz isso. E aí manda para ela escutar também. Tem o William Sanches no YouTube, tem o William Sanches no Spotify. Spotify a gente está entre os 10 mais ouvidos do Brasil em desenvolvimento pessoal, espiritualidade, tá? Em autoajuda. Então, vai espalhando. Espalha YouTube, espalha Spotify e deixa o seu comentário aqui para mim. A primeira coisa que você vai fazer para acabar com as crenças limitantes, daqui a pouquinho eu vou dar as afirmações, tá? Para ajudar você nas crenças, mas tem um exercício bem prático. Você vai questionar a sua voz interior. Então, o que você vai fazer? Essa vozinha tá dentro da gente. Essa voz tá assim, ó, perturbando dentro da gente. Nós vamos acabar com essa voz interna. Então ela veio de uma maneira negativa, você vai substituir. Vou te dar alguns exemplos de afirmações para você usar. E geralmente a pessoa que tem uma crença limitante, a frase limitante dela, a frase negativa dela é como um slogan para ela. Slogan é aquela que as empresas usam, né? E é aquela frase que é sempre dita pelas empresas e você acaba conhecendo. Então as pessoas com crença limitante, elas possuem um slogan. Então elas estão sempre dizendo assim, dinheiro não dá para nada, dinheiro não dá para nada, dinheiro não dá para nada. Ou a vida é difícil, a vida é difícil, a vida é difícil. Ai, a vida é difícil, né? Vai tomar um cafezinho ali, aí já pega a xícara e já fica... A vida tá difícil, né? Tá complicado. Tá... Esse é um slogan dela. Então, a voz interna dela tá sempre gritando isso. Então, pra gente dar um break nessa voz interna que fica dentro da sua cabeça e você já detectou qual é a crença limitante que tá te perturbando, você vai criar um slogan positivo. O que é o slogan positivo? Você vai dizer assim, no lugar de você falar assim, dinheiro não dá pra nada, vou dar um exemplo simples que eu sempre trabalho aqui. O dinheiro vem pra mim com facilidade, alegria e glória. O dinheiro vem pra mim com facilidade, com alegria e glória. Outra coisa, outra afirmação, o dinheiro tá dando pra nada, o dinheiro tá difícil, o dinheiro tá acabando, o dinheiro tá curto.
Dinheiro tá curto, você diz: olha, o dinheiro vem para mim de infinitas fontes rentáveis. O dinheiro vem para mim de infinitas e várias fontes rentáveis. Então você está dizendo que o dinheiro vem para você de fontes rentáveis, de fontes infinitas, de ideias, de negócios. Não muda. Não muda o slogan. Se a pessoa está sempre com o slogan assim, dinheiro não dá para nada, e eu mudo o slogan para o meu dinheiro é sempre multiplicado. Todo o dinheiro que eu gasto volta para mim multiplicado. Você vai mudando o slogan da tua vida. Eu acho que está faltando um tempo, que é o tempo de você refletir, né? De você colocar um slogan. Então eu vou te dar umas afirmações agora. Eu vou te dar 5 afirmações para você utilizar. Se inscreve aqui no canal enquanto eu dou as afirmações. Vou pedir pro Vitor Rios colocar uma música bem gostosa enquanto eu falo as afirmações. Enquanto você se inscreve aqui no canal. A primeira é: eu sou luz. Eu sou amor. Eu sou cura. Eu sou abundância. Eu sou poder. Veio qualquer coisa negativa, você usa essas 5 afirmações. Eu sou luz. Olha a força que tem isso. Eu sou poder. Eu sou amor. Eu sou cura. Eu sou abundância. Isso aqui tem força. Respira fundo. Traz essas afirmações para o teu dia. Cria o slogan positivo. Se inscreve aqui no canal. E manda para 3 pessoas que você acha que pode. Fala assim: olha, lembrei de você. Manda o link.